ao Alta Valéria Experience, segunda temporada, e nessa primeira vídeo dessa segunda temporada, nós temos aí o prazer de receber o Rogério Correia, que tem mais de 35 anos no mercado automotivo. Rogério, 25. seja bem... 25 anos no mercado automotivo. Quase. Desculpa, Rogério. Imagina. Rogério, muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigada, pessoal. Bom, boa noite, pessoal. A Ale quis dizer minha idade, que era 35 anos, não, brincadeira. Bom, primeiramente, Ale, queria muito agradecer, né, o convite, seu convite da Autoavaliar. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Agradecer a presença de todos. E primeiro, antes de eu me apresentar e falar um pouquinho melhor do tema, dizer que eu nunca me coloco como professor, né, como maestro, como dizem. Eu vou aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, o que funcionou bem para mim e está funcionando para muitas pessoas, né? E trazendo hoje um tema que, na minha opinião, é um tema chave, não só na carreira, mas na vida de todas as pessoas, que é o poder do hábito, né? Os hábitos que nos conduzem, que muitas vezes a gente nem se dá conta de como realmente eles guiam as nossas vidas. E aqui trazendo um pouco, já que o hábito realmente tem todo esse poder, como utilizá-lo, então, para que a gente possa ter sucesso na nossa carreira, para vender mais, enfim. E eu vou estar falando hoje, esse é o tema, trazendo aqui, para quem ainda, dando aqui só uma breve resumida aqui do meu histórico, para quem ainda não me conhece direito. Eu tenho mais de 20, realmente 25 anos, como a Lê disse, né, no mercado automotivo. Comecei em 98 vendendo carros, né, fiquei 15 anos depois como gestor de concessionárias, de novos, seminovos, fui gerente de marketing. Acabei fundando uma plataforma de CRM chamada Mr. Sales, e depois eu fui, dando uma resumida, né, fui convidado para participar do projeto da Carve, né, fui vice-presidente comercial da Carve aqui no Brasil, fiquei 3 anos e meio, e hoje, atualmente, eu estou como CEO da BBS também, fazendo um trabalho lá de head com a Followwise. Então, só para trazer um pouquinho aqui do meu histórico para vocês, tá? E aí, pessoal, entrando agora direto no tema, né, o poder do hábito em nossas vidas. Primeiro que eu trago muito um conceito de que um profissional, primeiro, para ele ter alta performance, né? E quando a gente fala em alta performance, é aquele profissional que realmente sai da média. E quando eu falo, às vezes eu cutuco os vendedores, eu falo, ele deixa de ser medíocre, né? De estar na média ali. Ele realmente ele tem que ter a vida dele equilibrada, né? Ele tem que cuidar da vida dele. Como que ele faz isso? Olhando para cada área. Tem uma ferramenta que os coaches, né, gostam de utilizar, que chama Roda da Vida, onde você vai lá, você olha a tua saúde física, mental, espiritual, o teu lazer, o teu desenvolvimento, carreira, enfim, e aí você começa a olhar como é que você está em cada área e determinar ações para você crescer nas áreas que estão mais para baixo. E, obviamente, quando eu trago a questão do hábito, e aí tem que ficar claro o que de fato é um hábito, e aí trazer uma informação que eu não sei se vocês já ouviram falar, e não sou eu que disse, né? Foi um estudo do The Wall Street Journal, que ele trouxe a seguinte informação, uma pesquisa. Um ser humano comum, toma, em média, 35 mil decisões por dia. Alguém já sabia dessa informação? Cara, quando eu li a informação, eu falei, não é possível. 35 mil decisões. E o que acontece? Todas as decisões, desde quando você acorda, né, desperta lá o seu celular, e você decide, né, aperto soneca, não aperto, levanto o pé direito, pé esquerdo, vou para o banheiro, escovo o dente, penteio o cabelo, né, ou me banho, troco de roupa, vou fazer atividade, enfim. Muitas decisões que você toma se tornaram hábitos, né? E aí nós vamos depois explicar um pouco como é que funciona esse ciclo do hábito. E aí o cérebro é muito inteligente, né? Ele realmente, essas atividades que você não precisa pensar, não precisa gastar energia, você faz ela automaticamente. E aí nós temos aqui, depois eu vou falar um pouco sobre como mapear esses hábitos, mas aqui é só para entender como que funciona realmente o nosso dia a dia. Pessoal, aqui, ó, a gente estava falando com a Lê, se quiserem levantar a mão, fazer pergunta, não precisa esperar o final, tá? Agora, se você preferir anotar e depois perguntar no final, aqui vamos fazer um bate-papo, assim a gente vai se ajudando, tá bom? E aqui, pessoal, trazendo um pouco, né, o conceito, né, a parte de hábito, né? Então, hábitos são comportamentos automáticos, como eu estava dizendo aqui, né, que desempenham um papel significativo em nossas vidas. Eles são importantes porque simplificam ações cotidianas. Como eu disse, o nosso cérebro está economizando energia. O que ele faz? Ele faz o seguinte, bom, se eu automatizo algumas decisões, algumas ações,
eu guardo energia para o momento que, de fato, eu precisar raciocinar para tomar uma decisão. Então, ações cotidianas, o nosso cérebro automatiza. E aí está a grande questão, que muitas desses hábitos, né, que nós acabamos trazendo para a nossa vida, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, tanto do pessoal quanto do profissional, nos afastam dos nossos sonhos, nos afastam dos nossos objetivos, cria uma âncora no teu pé e te impede realmente de voar. E aí tem na outra ponta os outros hábitos, que são hábitos realmente que nos alavancam, né, que nos impulsionam. Mas olha a notícia boa, o nosso cérebro ele pode ser reprogramado, né? Então tem como você reprogramar esse cérebro. Não é tão simples assim, não é tão fácil, mas existe um caminho, sim, que é muito bem claro do que você tem que fazer para reprogramar o teu cérebro, e aí sim você vai começar a usar os seus hábitos a teu favor, para você realmente ter sucesso na tua vida pessoal e também na tua vida profissional, ok? Só dando aqui. Então, entendendo aqui o ciclo de hábitos, tá? O ciclo de hábitos, ele tem 4 estágios, tá? E aqui eu estou trazendo como referência um livro chamado Hábitos Atômicos. Depois eu vou estar indicando alguns livros para vocês. E antes, né, de eu ler, eu estou trazendo 3 livros como base aqui desse bate-papo, do meu estudo. O primeiro é O Poder do Hábito, que foi o primeiro livro que eu li. Depois, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E, por fim, Hábitos Atômicos. E no livro Hábitos Atômicos, de James Clear, ele traz que um ciclo de hábito tem 3 fases, ok? Que é a fase 1, um estímulo. Fase 2, o desejo. Fase 3, a resposta. E 4, a recompensa. Então, quando eu estou, por exemplo, ansioso, né? Que me gera um estímulo, eu estou ansioso. Eu tenho desejo do quê? O meu desejo é que eu me acalme, que eu fique tranquilo, né? E aí eu vou dar uma resposta para isso. Qual que seria a resposta? A ação que eu vou estar criando, qual a rotina que eu crio para acalmar, de fato, essa minha ansiedade. E depois, quando eu tomo ação, eu vou lá buscar a recompensa. Porém, nem toda ação que a gente faz, nem toda recompensa, de fato, é uma recompensa boa. Eu vou trazer um exemplo claro que acontecia comigo, tá? Eu trabalhava, quando eu estava na CAIB, eu trabalhava num prédio lá das Nações Unidas, e embaixo tinha uns restaurantes, então a gente descia para almoçar, e na frente dos restaurantes tinha uma Copenhague. E eu adoro chocolate, né? É um dos vícios. E aí, todo dia, após o almoço, eu olhava para a Copenhague, ia lá na Copenhague e pegava um cappuccino. Obviamente que não era o pequenininho, era o cappuccino grande, cheio de chocolate. Então, todos os dias eu fazia isso. E aí eu comecei a refletir, falei, nossa, mas você está todo dia tomando uma bomba de chocolate depois do almoço, isso aí vai acabar te prejudicando a tua saúde. Eu falando comigo mesmo, né? Meu pai é diabético, né? Tem outras pessoas diabéticas na família. Eu fui tentar compreender primeiro por que eu estava fazendo isso. Eu falei, entendi então, né? Eu termino de almoçar, eu começo a ficar ansioso com o retorno para o meu trabalho, ou chocolate, né? Para mim era um tranquilizante, ele me acalmava, além dos minutinhos a mais que eu ganhava ali, eu ficava um pouquinho mais calmo. E aí eu ia lá, pedia o cappuccino, relaxava e voltava para o trabalho um pouquinho mais calmo. E eu falei, bom, eu tenho que substituir. Então, o trabalho que nós temos que fazer com o nosso cérebro eu vou continuar tendo estímulo, vou continuar tendo desejo e eu quero a recompensa. Eu tenho que mudar essa resposta. Como que eu crio uma nova rotina? Então, quando eu percebia, né? E aí o hábito é legal para você criar um hábito que você tem que tornar ele automático, né? Uma ação automática. Eu vou falar um pouquinho melhor depois como que você programa isso. Então, você deixa já programado no teu cérebro. Terminei de almoçar, pagou a conta, volta para o escritório, falando com alguém pelo telefone, com a minha esposa, com algum amigo na época. Então, terminava, já tornava automática essa ação, pegava o celular, já associava, terminei de pagar a conta, pego o celular e volto para o escritório falando. Também me tranquilizava, era um minutinho a mais ali de calma, eu chegava a calma, superava a visão que estava ali da Copenhague, o desejo. No começo, ainda tinha o desejo, vontade de descer e comer o chocolate, mas hábito, conforme você tem as repetições, e você tem que ter disciplina para isso, né, você consegue substituir um hábito que não estava legal por um hábito, né, que realmente vai ser mais saudável para você, vai ser melhor. Claro, por aí, pessoal, se tiverem dúvida, não deixe de erguer a mão, tá bom?
E aí, pessoal, entendendo aqui os hábitos que impactam o desempenho de vendas. E é claro, entrando agora no tema mais de concessionária, de loja, para quem não é vendedor de carros, né, isso aí, ou qualquer outra profissão, funciona da mesma forma. A gente mapeia aqui quatro tipos de hábitos que possam realmente estar impactando no resultado final, no desempenho aí do vendedor, tá? O primeiro, que é muito conhecido e muito falado, né, é a procrastinação. E a procrastinação é que eu trago específica, procrastinar a prospecção dos meus clientes. Então, quando o vendedor está na loja, que ele tem 1000 distrações, inclusive hoje o celular, redes sociais, né, é uma delas, e aí ele realmente, uma coisa péssima, eu deixo para depois, de procrastinar isso, né? Depois eu faço, eu dou conta, e depois a gente fica sempre em cima da hora com a atividade, não faz bem feito, não se dedica, né? Então, e é legal que, indo para o lado psicológico, né, que a procrastinação, né, ela tem um conforto para ti ali, né? Né? Não, agora não, depois dá tempo, né? Então ela vai te segurando, né, o máximo que puder. Outro hábito ruim aqui, falta de acompanhamento adequado dos leads, né? Se eu não estou prospectando, eu também tenho follow-up que eu tenho que fazer. Isso também é um hábito ruim. Falta de preparação para as reuniões. Eu vou para uma reunião, por exemplo, antes de fazer quando eu aceitei aqui com a Ale, essa questão de estar aqui no Alto Vale Experience, é óbvio que eu vou me dedicar, vou estudar, por mais que a gente conheça talvez o tema, quem é esse público que eu vou conversar, né? O que esse público espera? Então, quando eu me preparo, obviamente que eu vou com a chance de dar certo, né? Com a chance de eu ter um resultado final melhor, é muito maior. Então, eu vejo muito, né? Principalmente em vendedores, eles não se preparam para suas reuniões, não se preparam para falar com os clientes. Ele vai na fé, na coragem, eu sou vendedor, eu sou talentoso. E o último aqui, resistência a usar novas ferramentas ou tecnologias. Ainda existe, eu dou muito treinamento Brasil afora, e quando eu falo sobre novas tecnologias, é um tema que eu abordo bastante, ainda existe, por parte de muitos, uma certa resistência. E aí, pessoal, nós poderíamos aqui trazer uma série de hábitos, ou de falta de hábitos, né, de hábitos positivos, que um profissional pode ter. E aí tem um desafio, porque o profissional, quando você chega no teu vendedor e você fala, olha, você precisa ter um horário para você prospectar, você precisa ter um horário para fazer follow-up, você precisa estudar mais, né, se preparar melhor. Ele sabe disso. Muitas vezes está faltando o como fazer, né? Porque, como eu digo muito, né, nos meus vídeos, é o famoso vencer a si mesmo todos os dias, que o pior inimigo somos nós mesmos, e como, né, eu me venço. Qual a estratégia para eu conseguir isso? Parece simples, mas não é tão simples. Inclusive, se for o caso, você erguer a mão e pedir ajuda, né, para que você realmente consiga superar, né, um desafio que tu está enfrentando, e reconhecer que você precisa de ajuda. Eu acho isso muito nobre, mas muitos vendedores ainda preferem não assumir que está com dificuldade e realmente ir tocando lá o dia a dia dele, e é o famoso deixe a vida me levar, né? E aqui Rogerião, Opa, pode falar. Rogerião Tavares aqui. Eu queria até fazer um parênteses aí no que você está falando, que eu acho que é muito real, e não vou dizer que nem que é atual, isso é de muito tempo. Uma das coisas que eu vejo muito visitando concessionários e lojistas aí do Brasil é que realmente o profissional, ele pensa o seguinte, se eu sair dessa loja, eu vou para outra loja porque eu tenho uma base de clientes muito grande e se não for nessa loja aqui, eu vou para outra. Só que ele esquece que o mercado ele tá se inovando tanto, não é só na loja que ele está, é em todo o mercado. Então, se ele sair daquela loja porque ele não faz algum tipo de ação que a própria empresa julga necessário, fatalmente ele vai para uma que vai cobrar a mesma coisa dele. Mas Então, é importante. Pode falar. Não, primeiro eu agradeço a tua pontuação, porque é o seguinte, cara, uma coisa muito legal que tu está dizendo, né? Eu estou fazendo porque a loja determinou que eu faço. E a mudança de hábito não é assim que funciona. É óbvio que eu posso ter estímulos do meu ambiente de trabalho, do meu gestor, e nós vamos falar sobre isso, mas a mudança de hábito parte de um desejo íntimo da pessoa de se tornar
uma pessoa melhor, de se tornar um profissional melhor. Então, se ele está fazendo essa fuga, esse ambiente aqui já não cabe mais, a minha zona de conforto já não está tão mais confortável, e ele começa a fugir, ele não está fugindo da loja, ele está fugindo do êxito dele mesmo, né, da carreira dele, do sucesso, da onde ele pode chegar. E esse é o grande desafio, né, que nós temos com as nossas equipes. Como eu desperto, mudo esse mindset do meu vendedor, fala assim, cara, tu pode, você tem potencial para ter um rendimento de alta performance. Por que se contentar em ser medíocre, em ser mediano, em estar na média, né? Então, eu acho que esse fator, Luiz, a gente tem que ter. Então, essa é a dificuldade. Como realmente eu mudo essa mentalidade no meu vendedor. E aí vai ter, óbvio, que vão ter vendedores que não vão estar dispostos a essa transformação, e aí cabe ao gestor, à loja, a ver as decisões, mas sim dar todo o suporte e, de repente, até ajudá-lo aí com uma mentoria, algo assim, para que ele realmente cresça e evolui. Não sei se tu queria concluir alguma coisa, acabei te cortando. Ô, Rogerão, eu falo o seguinte, que se você está numa posição onde você não tem aquele senso de estar sendo desafiado, muda, meu. Porque se você não está se Sim. mexendo para ficar desconfortável, porque quando a gente fica confortável, a gente fica aquela famosa zona de conforto, que é horrível, é aquilo que você falou no início. A pessoa se torna um profissional medíocre. E medíocre não é bom. Medíocre é exatamente isso, é estar na média. E quando você começa a se doer, poxa, tá doendo aqui porque eu tô fazendo alguma coisa diferente, parabéns, você está no caminho certo. Porque se não te causa nenhuma dor, você não está evoluindo. É isso. E nós vamos falar um pouquinho quais os caminhos, né, que a pessoa deve tomar até para identificar isso. E muitas vezes o profissional não identifica que ele está realmente que ele está na zona de conforto, que ele tem potencial para ir muito além. E aqui um exercício, né, que a gente faz que ajuda, inclusive, o profissional a identificar, que quando ele olha, né, para a vida dele, mas agora olhando para o dia a dia, né, para o resultado que ele está tendo como profissional. Então, quando ele olha para as metas dele, para os números que ele está entregando, para a qualidade do atendimento dele, o relacionamento que ele tem com o seu gestor, com os seus pares, né, o ambiente de trabalho, o quanto ele está contribuindo para que o ambiente de trabalho seja um ambiente realmente saudável, produtivo, qual é o sentimento que ele tem? Né? Quando eu olho para isso, eu estou mapeando lá todos esses pontos e muitos outros. É um sentimento que realmente eu estou fazendo o meu melhor? É um sentimento de vitória ou não? Me gera um sentimento, poxa, aqui nesse ponto eu não estou indo bem. Aqui eu poderia fazer algo melhor. Então, a primeira sugestão até que o James Clear traz no livro Hábitos Atômicos é, primeiro você analisa o que está acontecendo, né? Vê que sentimentos são gerados. Como espectador, tu não vai tomar nenhuma ação nesse momento, mas começa a perceber já ali pontos que você pode melhorar, pontos que você tem realmente a ganhar. Então, o primeiro exercício é esse, faça uma análise, pega o teu time, você que é vendedor, você que é gestor, mapeie realmente todos os hábitos, né, todos os resultados que você quer chegar, e se você está feliz na forma que você está realmente chegando até onde você está chegando. Esse é um exercício importante, tá? E aqui eu trago 7 hábitos, né, de pessoas altamente eficazes, aí sim aplicado em vendas. Né, fazendo aqui, né, uma conexão com o livro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, de Stephen Covey. Então, o primeiro, desenvolva o autocuidado matinal. Ah, Rogério, mas a gente está falando aqui de vendas. O que tem a ver o meu autocuidado matinal? Poxa, se você é um vendedor e você não se cuida para você acordar, né, com tempo de se preparar, com tempo talvez de meditar, fazer um exercício. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar, orar, meditar, fazer a minha corrida. Esse é um cuidado, me alimentar de uma maneira correta. Isso vai me trazer energia para o resto do dia. Quem tem um ritmo muito forte de trabalho sabe. Se não tiver uma rotina muito bem definida para cuidar da tua vida, da tua saúde, começa pela manhã. Como você está despertando? Qual a energia que você está fazendo? Então, ter esse cuidado. Cultivar, né, a positividade pessoal e profissional. Aquele profissional que tem boas... Eu trago isso em alguns treinamentos. Como manter minha energia em alto nível.
E aí o profissional, o vendedor, ele tem que ver como que tá o meu sentimento, a minha positividade. Tem alguns exercícios que ele pode praticar, desde oração, né? A gratidão é uma coisa que funciona muito comigo, então acordar já com sentimento de gratidão a Deus por mais um dia, né? De realmente estar vivo, perfeito, com o trabalho, fazer uma meditação, escutar uma música, né? Que me traga bons sentimentos, ler um bom livro, assistir bons filmes, né? Me conectar a pessoas que estão na mesma vibe. E eu falo uma coisa importante, para você estar com a sua positividade em dia, afaste os Zecas Pimenteiras do teu lado. Né? Se tem pessoas que estão lá, puta, todo dia ao azar, meu amigo, fica longe dessa pessoa. Organize as suas atividades com eficiência. Como organizar as minhas atividades? Né? Então, eu tenho uma agenda. Eu tenho tudo organizado na minha agenda. Eu falo, os hábitos, né? Você tem que estar na tua agenda. Para você mudar de hábito, todas as atividades que você quer fazer tem que estar na tua agenda. E, de preferência, se você é aquele cara que se acostuma a olhar para a agenda e não tomar uma ação, coloca um despertador, coloca alguém para te ajudar a te cobrar para você fazer, mas organize as suas atividades. Um outro ponto, né, de um vendedor de sucesso, promova a escuta ativa, a escuta empática. O que é a escuta empática? É se colocar no lugar do outro. Sabe quando você escuta alguém, mas você está de fato ouvindo o que ela está te dizendo, sem estar pensando na resposta, né? De fato. E o vendedor, o bom vendedor, quando ele está diante de um cliente, ele está lá com o caderninho na mão, anotando o que o cliente está falando, ele faz perguntas abertas, para que realmente ele tenha a possibilidade de ouvir bastante o que o cliente está fazendo, ele anota, e no final ele reforça. Ah, legal, então, Alessandra, então o que para você é importante é isso, isso e isso. Uau! O cliente sente, ele me ouviu, ele entendeu a minha necessidade. Então, o bom vendedor, ele pratica a escuta empática. Desenvolva habilidades de comunicação. Um grande pecado que os vendedores cometem é, eu já nasci talentoso, eu já sei me comunicar muito bem. E eu trago o meu exemplo. O ano passado, né, eu estava na Carve ainda, eu fiz uma apresentação que o Matias, o senhor, me pediu para fazer lá para o time, e acabou a minha apresentação. Eu sempre me considerei, pessoal, um bom comunicador, um comunicador que realmente tinha carisma, tinha êxito na comunicação. Cara, eu acabei essa apresentação, sabe que eles falam, nossa, foi terrível. O pessoal vem, me cumprimentou, mas eu saí com aquele embrulhado, então eu falei, nossa, como eu fui péssimo. E na hora, sem brincadeira, eu saí para o corredor, eu peguei meu celular, curso de oratória, procurei um curso de oratória, já marquei, agendei às 7 horas da noite desse mesmo dia, eu fui lá, conversei, gostei do curso e já me inscrevi. Desenvolver a habilidade de comunicação, e foi incrível para mim. Aprendi coisas que realmente eu vi que eu não sabia. Então, tem que estar desenvolvendo, né? Vai lá, busque técnicas. Existem técnicas que a gente desconhece e é importante. E aí eu falo aqui, né? Aprimore suas competências técnicas. Vendedor, você fala, cara, você sabe vender, eu sei vender, eu me comunico bem, e aí você começa a falar de técnicas, nomes de técnicas. Uma técnica que muita gente conhece, quando você pergunta, eu conheço o rapport. Ah, legal, tu conhece a técnica de rapport, como aplica, né? Ele não sabe aplicar. E tem a técnica do silêncio, a técnica da reciprocidade, né? Tem a técnica de subir no camarote, Batna, como eu faço meu pitch de vendas. Quando você começa a dar nome às técnicas, e todas as técnicas têm um autor, tem uma usabilidade, com quais tipos de cliente que eu pratico essa técnica, aí o vendedor fala, uau, eu preciso de fato estudar, né? Eu preciso entender que se eu pegar já o meu talento que eu tenho natural e realmente me desenvolver, e aí eu trago muito como exemplo, né, o Cristiano Ronaldo, né, que ele não tinha o talento do Neymar, mas, cara, ele foi lá buscar treinar, e se o vendedor faz isso, por mais talentoso que ele seja, uau, ele se desponta, né? E aí terminar o dia com ações de crescimento. E ações de crescimento tem muitas coisas que o vendedor pode fazer, tá? Desde estar se organizando para o dia seguinte, eu acho que isso é uma ação muito importante, fazer o fechamento do meu dia, como foi o meu dia, que ações que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu posso também aproveitar um pouco o final do meu dia para estudar, para fazer análise, enfim, tem muita coisa bacana. É óbvio que eu estou trazendo aqui de uma forma mais genérica, né? Mas dentro de cada um desses itens tem ações que você pode fazer. E o hábito, pessoal, tem que ter uma ação específica. Tá? E eu vou falar sobre isso, mas tem que ter uma ação.
cada um desses pontos você determina ações específicas que você vai estar fazendo, tá bom? E aqui, eu vi uma postagem da Lê hoje, lá no Autoavaliar, e ela falou disso, eu falei, olha, parece até que a gente estava em sintonia, né? A gente realmente está. Mas falando de pequenas mudanças do comportamento, né? O quanto isso realmente produzem resultados exponenciais extraordinários. Qual que é o grande desafio de mudança de hábito? Tá? Eu vou contar para vocês. Eu trago muito para a metodologia a questão do jiu-jitsu. Eu falo, né? Por isso até o nome, Black Belt Seller, que é o vendedor faixa preta. E o que o jiu-jitsu me ensinou? Dentre tantas coisas, né? Além de disciplina, né? De respeito. Quando eu entrei no tatame, eu era um faixa branca, né? Isso em 96, comecei a fazer jiu-jitsu. Eu olhei para um faixa preta e falei, uau, eu quero ser igual aquele cara ali. E aí, o que o aluno faz? Para todo professor, independente da disciplina, mestre, quanto tempo eu levo para pegar a faixa preta? E aí ele deu um sorriso, né, que acho que é uma pergunta que todo mundo faz, e falou, olha, Rogério, se você treinar pelo menos 3, 4 vezes por semana, né, com dedicação, participar das competições, enfim, ele foi falando algumas coisas, cara, em média, 8 anos. Cara, na hora que eu vi isso, você não imagina o grito que o meu cérebro deu. Para esse trem agora. Você não vai fazer jiu-jitsu, levar 8 anos para tu pegar a faixa preta. Ou seja, nós somos imediatistas. O que isso quer dizer? Eu quero um resultado do dia para a noite, já ser top, ser o mega da minha profissão, o mega da minha área, e não é assim que funciona. Mas olha que legal que o jiu-jitsu me ensinou. Primeiro que, como muitas artes marciais, o jiu-jitsu tem uma metodologia de mudança de faixa. Então você tem a faixa branca para o adulto, isso, branca, azul, roxa, marrom, preta, depois vem coral e vermelha. E para cada faixa você tem um grau. São 4 graus que você ganha até a faixa marrom. O que isso me mostrou? Que o aprendizado é dia após dia, é um pouquinho em cada dia que você vai melhorando. Um pouquinho em cada dia. E olha que interessante essa tese, né? Então, quando eu peguei, por exemplo, lá o primeiro grau na faixa branca, uau! Eu cresci, eu evoluí. Lá, seguindo a metodologia aqui do James Clear, que ele fala, se você melhorar 1% todos os dias equivale a você melhorar 37 vezes mais no ano. Você vai ficar melhor 37 vezes mais do que você está hoje em um ano, melhorando 1% todos os dias. E aí você realmente vai estabelecendo, né, pequenas metas. Então, quando você tem uma meta que você sabe que vai levar um tempo maior para você atingir, o que vai te estimular a mudar um hábito, primeiro é você visualizar e você ter um propósito que vai te levar a falar, poxa, vai valer a pena. E depois é você desfrutar da jornada. Hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje, e assim vamos tocando dia a dia e você vai realmente se tornar uma pessoa mais feliz. Aprenda a desfrutar a jornada. Nós, seres humanos, nós profissionais, a gente está sempre buscando treinamentos, capacitações que falam, fica extraordinário, melhor vendedor do mundo em 7 passos fáceis, e aí você vai e compra esse curso. Quando alguém fala para você, cara, não é assim, você vai ter que ter muita disciplina, vai ter que ter muito esforço, né? Vai ter que ter muito trabalho pela frente, mas vai valer a pena, a pessoa já pensa em, poxa, achei que fosse ser mais fácil. Só que o tempo passa do mesmo jeito, você fazendo ou você não fazendo. Tá? E aí, quando passa 8 anos, né, que eu poderia ter não feito jiu-jitsu, eu falo, poxa, hoje eu poderia estar pegando a faixa preta e não peguei porque eu desisti, né? Então, esse é um insight poderoso para a gente estar trabalhando na nossa mente. E que eu trago o exercício 2. Esse exercício é bacana, pessoal. Então, o que você faz? Você pega um caderno, uma folha de caderno, pode ser no teu nota, né, nas suas notas também do celular, e você vai anotar todos os hábitos que você tem do dia, desde o momento que você se levanta até o momento do sono. Então, todos, né? Todos que você tem. Então, abri os olhos, levantei da cama, desliguei o despertador, fui escovar os dentes, calcei, vai marcando. Pelo menos marque os principais. E aí, no final do dia, você vai colocar um maisinho na frente dos hábitos que você considera, esse hábito foi massa, esse hábito aqui que eu tenho me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir. Por exemplo, uma atividade física,
uma alimentação que você está cuidando, enfim. As ações que você considera que não influencia nem para um lado nem para o outro, que são corriqueiras, né? Então, você marca um igual. E algumas ações, alguns hábitos que você tem, que você considera prejudiciais, você coloca um negativozinho lá, né? Coloca um menos. E aí você começa a observar. E ele fala de um exercício, né? E óbvio que eu estou trazendo de uma maneira muito direta e simples, né? Isso aqui é um pouco mais profundo. E quando você está prestes a cometer um hábito, que você sabe, que já está na tua lista lá, que é um hábito que está com menuzinho ali na frente, né? Então, por exemplo, dando o meu exemplo lá do cappuccino de chocolate depois do almoço. Eu sabia já que não era um hábito legal. E eu estou disposto, mesmo assim, a cometer, né, essa ação, de fazer essa ação desse hábito que não é legal. Eu falo em voz alta. Vou tomar uma xícara de cappuccino com muito chocolate e eu sei que isso faz mal para a saúde. Aí você vai tornando menos interessante a recompensa desse hábito. Então, tu fala em voz alta e aí você começa a praticar isso, principalmente com hábitos que você sabe que estão te detonando, né, te levando para baixo. Então, pessoal, óbvio que tem outras coisas que a gente pode fazer, mas esse é um exercício que funciona. Mapeie os seus hábitos, o que é legal, o que não influencia, o que é negativo. Primeiro, como um espectador, analise, né? Veja todos esses hábitos realmente que estão te prejudicando. Dê o alerta para você realmente teve aquele gatilho, aquele desejo de você ter aquele hábito, de você tomar aquela ação, fale em voz alta. Vou fazer essa ação mesmo sabendo que ela não é boa. E o teu cérebro já começa a assimilar, opa, essa não é uma ação legal, cara. E a pouco você vai deixando esse hábito de lado. E aqui alguns hábitos, né, que eu trouxe, né, que te afastam, né, dos seus objetivos. É óbvio que eu trouxe alguns hábitos, e aí a gente pode trazer não só para o lado pessoal, mas também para o profissional. Eu trouxe alguns, né, a procrastinação é uma delas, mas o meu mau humor, por exemplo, será que eu estou deixando o meu humor influenciar muito no meu dia? Começa a analisar, né? Se eu sou uma pessoa que eu chego na loja, chego na concessionária, eu já estou com um sorriso no rosto, eu dou um abraço, né, no meu gestor, nos meus colegas, desejo um bom dia. Esse é um hábito legal de você começar se você ainda não tem. Né? Como que você começa seu dia? Desde que você acorda, quando você coloca o pé na loja, na concessionária, você realmente leva uma boa energia ou não? Se é aquele cara que passa do lado da planta, ela murcha. Como é que está a sua alimentação? Né? Se a tua alimentação não estiver legal, isso vai refletir no resultado do teu desempenho. Começa a trabalhar nisso, você posso estar fora do peso, eu posso realmente começar a ter uma azia, o meu sono já não vai estar legal porque minha alimentação começa realmente a atrapalhar. Cuide da tua alimentação. Né? Se você não sabe como, procure uma profissional, alguém que vai te ajudar a fazer uma alimentação balanceada. E óbvio que isso você vai ter que ter disciplina. Não precisa deixar de comer uma coisa que você gosta, dá prazer, mas ou diminua, ou deixe mais para o final de semana, e isso vai trazer uma força a mais para você, uma energia a mais para você estar no teu trabalho, no teu dia a dia. Bom, cigarro, não preciso dizer, né? E a pessoa realmente que é mais descontrolada, tudo não pode, tudo não dá, enfim, controle suas emoções. A gente sabe que um vendedor de sucesso, um profissional de sucesso, ele tem que ter autocontrole. Começar a praticar o autocontrole, tá? E aí, aqui alguns hábitos, né, que a gente vai substituir. Sempre quando eu pego um hábito ruim, eu vou olhar como que eu substituo esse hábito, eu vou dar uma estratégia depois para vocês, para fazer isso. Então, começar, se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa agitada, nervosa, como que eu faço para minimizar isso, para mudar já o meu dia? Né? Então, quando eu desperto, né, quais as ações que eu posso fazer? Então, desde atividade física, meditação, praticar uma boa leitura, talvez uma escrita, né, você colocar para fora alguma coisa que você precisa, um planejamento, são hábitos bons, né, saudáveis para você ter como profissional. Alguma pergunta, pessoal? Às vezes eu acho que eu estou dando uma acelerada aqui. Tranquilo até agora? Ale, tudo bem? Nenhuma pergunta? Eu não tô vendo se tem... Tudo certo. O Éder tinha levantado a mão, eu acho, o Éder. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Tá, a mão dele não está levantada mais. Se vocês quiserem, pode abrir o microfone, viu, pessoal? Pessoal, bate-papo aqui, tá? Sintam-se à vontade. Ô, Oi, pode falar, Luizão. Faz todo sentido o que você está falando aí, meu velho.
E eu já estou vendo algumas coisas para mim, inclusive, tá? Parece que você falou algumas coisas aí, já veio direto para mim aqui. Alimentação, exercício, tem coisas que realmente fazem total diferença e é algo que eu preciso, eu já estou reconhecendo isso e eu tenho certeza que vai fazer diferença, inclusive na minha performance. Não, sem dúvida. E sabe uma coisa, Luiz, que eu falo num treinamento que chama imersão. Eu falo um pouco do tempo. Eu vou falar um pouco sobre propósito de vida, mas nós, seres humanos, nós acordamos sempre achando que a gente vai viver para sempre, né? Ah, eu faço depois, eu deixo para depois, hoje eu não preciso começar. E o tempo passa muito rápido, né? E se você não tomar as rédeas da tua vida, se você realmente não ser o condutor da tua vida, e ser o condutor é tomar decisões que muitas vezes podem não parecer fáceis, né? A gente fala que um líder, quando você lidera a tua própria vida, nem sempre você faz o que você quer, mas você faz o que precisa ser feito. E se você tem um propósito de ser um profissional de elite, uma pessoa realmente reconhecida no segmento que tu atua, o que você precisa fazer? O que precisa ser feito? Isso tem que movimentar o teu coração, né? Se você vai fazer porque alguém falou para você, não. Você realmente deseja se tornar alguém grande, se deseja se tornar um profissional reconhecido, alguém que tem resultados extraordinários, é o teu desejo. Isso movimenta o teu coração. Começa por aí. Porque para você realmente ter um incentivo para mudar os seus hábitos, o teu coração tem que estar gritando: eu quero sair da onde eu estou. Eu quero chegar lá aonde meu potencial aponta. E aí você vai ter condições de chegar lá, né? Mas isso é um trabalho, é uma decisão. E aí tem que ter muita disciplina, que eu vou falar um pouquinho melhor nos próximos slides aqui. E aí, 3 hábitos que são fundamentais em sua rotina profissional. Primeiro, o hábito da autogestão, né? A importância do planejamento e organização. Se você não tem autogestão, né, da tua vida como um profissional, né, dos caminhos que você quer trilhar, da onde você quer chegar, e as tuas ações, como você se planeja, como você se organiza. Eu volto a dizer, se você tem consciência que tu precisa melhorar um hábito e você não está dando conta, erga a tua mão. Porque realmente, às vezes, não é simples sozinho, mas erga a tua mão para um gestor, procura alguém que possa te ajudar a bolar esse plano. Mas você tem que ter essa autogestão. Hábitos de relacionamento. Um vendedor que não constrói relações, não constrói relacionamentos, não tem uma rede ativa de network, né? Então, e relações sólidas, né? Verdadeiras, autênticas. Não esse tapinha nas costas que a gente vê muitas vezes, a pessoa dá um sorriso e você vira as costas. Não, construa relacionamentos verdadeiros, relacionamentos sólidos. Isso é um hábito importante para o vendedor ter. E hábitos de aprendizado contínuo. Um hábito que eu trouxe para a minha vida já tem um tempo, que mudou completamente a forma de eu encarar muitas coisas, é o hábito da leitura. Né, eu tenho aqui, eu tô aqui com os 3 livros, né, que eu tenho um monte de livro, né, mas os livros que eu usei como referência, né, que eu falei no início, todos os dias eu leio pelo menos 15 minutos, todos os dias, tá? E é legal quando você começa realmente a ler e mergulhar nos temas que, obviamente, nos temas que te interessam, né, e eu leio muito, né, sobre temas de autoajuda, por exemplo, como mudança de hábito, é uma coisa que está mudando, já transformou minha vida, tanto pessoal quanto profissional, técnicas de vendas, né? Então eu leio muito livro sobre negociação, sobre técnicas de persuasão. Então isso é importante, né? O quanto realmente eu estou... E também estou falando aqui do hábito da leitura, tem outro fazer cursos, né? Me inscrever. Vocês estão aqui nesse momento, olha que incrível, né? Dando tempo de vocês, que o tempo de vocês é a moeda mais preciosa que existe, aqui para me ouvir. Cara, isso aqui me faz feliz demais. Se eu puder hoje contribuir com uma pessoa que está aqui para falar: cara, você me trouxe um insight e fez eu mudar uma atitude aqui, para mim já valeu o meu tempo de estar aqui com vocês, né? Então vocês estão aqui dispostos a ouvir alguém para absorver alguma coisa. Isso já é muito válido, mas tem que ter outras ações. Porque quando a gente tem um bate-papo, muitas vezes a chama acende. Ela acende, mas como eu mantenho essa chama acesa amanhã? Não, então, desligou a live. Quais as ações que eu vou tomar já terminando aqui hoje, ou não? Ah, que legal. Ô, Rogério, foi massa, obrigado, viu? Cara, não muda nada a tua vida. É uma decisão que a gente tem que tomar, né? E aqui, pessoal, aí eu trago, né, um passo a passo
Obviamente, se você pegar esse livro que está aqui, ó, não sei se estão vendo aí que eu não estou, Hábitos Atômicos, James Clear, ele que traz esse passo a passo. Eu indico a leitura, um livro muito bom, fácil de ler. Então, ele traz primeiro aqui, o que você tem que fazer? A primeira coisa é tornar o hábito claro. Tornar o hábito claro. Então, um exemplo, eu comecei eu não estava com tempo de fazer jiu-jitsu, tinha largado, tinha engordado, falei, cara, eu preciso mudar. Vou começar a correr. Tá, que horas, bonitão, você vai correr se tua vida é uma vida louca? Tá viajando direto, chega tarde, cansado. Falei, bom, vou acordar às 5 horas da manhã. Vou acordar às 5 horas da manhã, porque primeiro é a ideia, não, eu preciso correr, tá, mas como eu deixo esse hábito claro? Tá, então vamos lá, esmiuçar. Bom, eu vou fazer o hábito, então, vou praticar a corrida às 5 horas da manhã, vai ser na rua ou vai ser na academia? Para onde eu vou? Deixo tudo claro. Então, eu coloco na minha agenda, todos os dias eu acordo às 5 horas, me preparo, né, calço meu tênis, visto a minha roupa e vou para a rua ou para a academia. Eu determino, já deixo isso preparado. Quanto tempo eu vou correr? Tá, você vai começar com 30 minutos. Tá? 30 minutos, você vai fazer esse percurso aqui, tu vai e volta. Então, tu deixa claro o que você vai fazer, qual é a ação que tu vai tomar. E aí, acorda de manhã, tocou, sendo primeiro que você não deixa o seu cérebro conversar com você, que o seu cérebro vai vir, nossa, mas tá tão gostosinho aqui na cama, mas tá frio, mas tá calor, mas, cara, mas você tá cansado. Não tem negociação, já tá na tua agenda, tem que fazer. Tá claro que você tem que fazer. Torne-o atraente. O que é tornar um hábito atraente? Cara, o que tem de atraente? Sair correndo, suando, querendo às vezes parar no meio do caminho. Cara, a sensação de vitória é saúde do teu corpo, né? Então mentaliza, cara, os ganhos, os benefícios que eu vou ter fazendo essa atividade. E começa a se tornar atraente. Cara, você vai se tornar um corredor, e já se veja como um corredor. Estou falando de corredor, mas serve para qualquer hábito, né? Eu sou um corredor. Não eu estou tentando me tornar, não. Porque senão o teu cérebro vai te boicotar. Eu sou um corredor. Mesmo que você não saiu para correr ainda, já traga para dentro. A partir de agora, eu sou um corredor, não vou mais parar, vou continuar firme. Tornou atraente, porque tem muito benefício, eu vou conquistar, vou me sentir melhor, daqui a um tempo vou olhar para o espelho, vou me sentir mais bonito, legal. E torne fácil. Tornar fácil um hábito é você ter um esquema muito bem definido. Um exemplo, eu quero começar a meditar. Você vai colocar um hábito após o outro que você tem todos os dias. Por exemplo, todos os dias eu acordo, eu desço, eu preparo meu café e tomo uma xícara de café. Bom, logo após o café, eu vou parar 5 minutos para minha meditação. Já está fácil, está claro o que você tem que fazer. Tá? E torne satisfatório. Satisfatório é comemorar depois. Cara, venci. Eu sempre, quando eu termino uma corrida, mesmo que eu estou mais cansado, aquele dia que foi difícil tomar a decisão de ir, uau, cara, me venci. Né? Consegui completar, torna satisfatório. Vai lá, comemore o teu hábito, né? A tua vitória. Então, esse passo a passo, né? Depois, se você tiver dúvida, dá uma olhada no livro. Se quiser depois trocar ideia também comigo, vai ser um prazer. E eu coloco também, pessoal, no material que eu vou compartilhar com vocês aqui no final, lá tem também tá um pouquinho mais detalhado como fazer esses 4 passos aí. Tá bom? Essas que ele chama de 4 leis, né? Então, Rogério, 4 leis. Opa! Licença um pouquinho só para compartilhar aqui. Assim, é bem sobre isso mesmo, né, cara? De repente, esse hábito que você sugeriu sobre a corrida, não é mesmo só sobre a corrida, né? Eu também tenho esse hábito de acordar de manhã, às vezes Legal. com chuva, cara, com frio, aquela sensação de vitória, depois que você conseguiu fazer, não foi fácil, você não está bem, é igual você disse, você leva até para a empresa, no decorrer do teu dia, você fala, puta que pariu, desculpa a palavra aí. Não, mas é Eu isso. sou é foda, isso. cara, eu fui debaixo de chuva, não é fácil, é 1-0 para mim, já comecei o dia ganhando. Cara, Se tem incrível. um problema, É isso. eu sou capaz. Então, te traz para outras áreas, né? Assim, aquela foco, força de vontade que você teve, um simples acordar e correr, além da saúde e outros benefícios, né? Te traz aquela força mental de poder enfrentar qualquer coisa, de ser Sem vencedor, dúvida. né? E Sem eu dúvida. tenho muito isso. Quando eu não consigo ir, cara, eu preciso corrigir a minha mente nisso, porque quando eu não consigo ir, eu começo meio deprimido o dia. Parece que, assim, meu inconsciente fica cobrando. Pô, você já falhou, hoje você falhou. E aí
o dia não acontece igual. É um simples hábito que é difícil para a gente, se a gente adotar, por mais pequeno que seja, né? Comece pequeno e não negocia, igual negociar com soneca do celular, né? Você apertou, Exato, assim, 6 vezes, né? Mas Não, é bem bacana ainda. Vou tentar deixar mais claro os meus aí. é isso, Codó. Né? Obrigado aí, tá? Pela dica. Não, cara, obrigado pela tua contribuição, mas é exatamente isso, né? E a gente tem que treinar o nosso cérebro, Padovan, para realmente ser um cérebro vencedor, vitorioso. Por quê? A gente, né? Eu falo a gente como generalizando, óbvio, a gente treina o nosso cérebro para ele ser fracassado, e tá tudo bem, ele acostuma. Então, um exemplo, as pessoas chegam no final do ano, dia 31, aquela monte de promessa. Porque no ano novo eu vou fazer isso, eu vou fazer regime, eu vou fazer atividade, eu vou ler, eu vou economizar e tudo. Começa o ano, cara, não, mas eu não comecei hoje, mas eu começo depois, ou seja, você já tem a desculpa e você está acostumado, teu cérebro, com o fracasso. Porque nós somos treinados milhões e milhões de anos para, cara, guarda tua energia, come o máximo que você puder, entra na caverna ali, fica esperando, né? Foge do predador, fica lá economizando energia para a hora da luta. Então não é fácil você tirar isso, né, do teu DNA e trazer esse mindset de vitória, né? Opa. Só uma pergunta, né, do que você contou aí do café, né? Eu acho que isso deve fazer tempo já que você tomava esse café, né? O cappuccino ali. Sim. E você tomava e se sentia mal, né? Provavelmente você ficava com a cobrança, depois que tomava, você já sabia que não era... Na hora dava o prazer e depois o arrependimento. O arrependimento, aquela parte da tarde, né? E aí, o que você fez para mudar isso aí? Você fez assim, de uma hora para outra, você falou, amanhã eu já não tomo mais. Não, eu vou tomar essa semana só 3 dias, né? 2 dias. Porque a gente, quando está nessa dificuldade, o que faz? Um basta imediato, negocia pequenas parcelas, né? Um hábito que está te trazendo mal, mas que te traz aquele pequeno prazer momentâneo, né? Então, a gente, às vezes, fica nessa dificuldade, ou a pessoa que adota, a gente sai daqui com aquela mentalidade que você falou, aí o cara pega, coloca 20 hábitos para amanhã, não consegue fazer nenhum, boa. Né? Às vezes coloca assim, cara, toda hora que eu beber água da geladeira, não vou deixar mais vazia, vou fechar a tampinha da garrafa. Né? Começa pelos pequenos. Mas o que você fez aí? Foi parcelado ou à vista? Primeiro tua colocação é perfeita, né? O hábito, a mudança, não precisa ser radical. Porque às vezes o radical tu não consegue, você se frustra. E como você se frustra, você abre mão de tentar de novo. Né? Então, uma estratégia tu falou aqui, né? Não, eu tomava o grandão, poderia começar a tomar o menorzinho. E depois fracionar, não, vou deixar já certo que vai ser segunda, quarta e sexta que eu vou fazer. Depois vou deixar só terça e quinta. E aí, uma hora eu já deixo desinteressante esse hábito, vou trabalhando no meu cérebro e vou deixando desinteressante. No meu caso, eu tive alguns estágios, né? Eu fui radical no começo, depois voltei, e depois eu fui aos pouquinhos, e agora eu consegui largar o doce, mas foi uma estratégia também, assim, passo a passo. E eu falo para os vendedores, eu tenho um exercício, né, que eu falo sobre mudança de hábito, que é, mapeia os teus 3 piores hábitos que tu tem. Escolhe um para você mudar. Quando você mudar esse, tu vai para o segundo. Né? Porque às vezes o cara quer mudar a vida dele do dia para a noite, e obviamente também esse hábito que ele... Oi? Entraram com o som, desativei aqui. Não, tá bom. Eu falei, muitas vezes, né, esse hábito, que é o que mais te prejudica, não é simples mudar. E aí você tem que fazer isso, Padovan, que tu disse, ter uma estratégia, né, muito bem definida. E tem muitas formas, pessoal, da gente trabalhar essa mudança, tá? Ô, Gerão. Oi, pode falar, irmão. Ô, Gerão, você falou de doce aí, me lembrou uma situação que nós, né, você, nós vivemos lá em Curitiba. A gente estava lá no quiosque, eu cheguei a oferecer para você um pedacinho de doce, e você falou, não, obrigado, mas eu estou me segurando para não comer. E quando você falou isso agora, me lembrou muito lá. Então você realmente tem disciplina para fazer o negócio acontecer. Tem que ter disciplina, cara. E tem muitos estudos, tá, que falam sobre, em quanto tempo eu torno o hábito realmente natural para mim. Né? Então, porque no começo tu vai ter que ter uma disciplina muito grande. Tem alguns estudos que falam, 21 dias, tem outros que falam que é 28, é mais, e tem estudos que falam que é até mais. Mas, se você tem realmente um propósito definido,
você realmente sabe os ganhos, você segue esse passo a passo, esse desejo, né, que tu tem no começo, né, quando eu parei de comer doce, óbvio que nos primeiros dias o desejo é muito maior, ele vai diminuindo pouco a pouco, mas é ser disciplinado. É não deixar o teu cérebro começar a negociar contigo. Você fala, mas é só hoje, mas é só um pedacinho. E aí você põe aquele pedacinho, aguça o desejo para você. Mas é só mais um. E a gente é mestre em desculpa, né? Só mais um tiquinho aqui, é assim. A gente vai Verdade, e descamba tudo de novo. Tudo que você conquistou, para conquistar é um desafio tremendo. Para você perder, meu amigo, é muito rápido, né? É verdade. E aqui, entrando... Pode falar, meu irmão. Ô, Rogério, perdão, porque tá dando um delay aqui, às vezes eu tô te cortando, mas é porque é o delay, tá? Não, fica tranquilo. Desculpa, perdão aí. É o seguinte, eu queria só deixar um testemunho aqui, que tem uma frase que o Marcelo Cruz, lá da Aira Carangos, fala muito nas lives da mentoria dele, que ele fala sobre o feito é melhor do que o perfeito. Ou seja, nunca esperar a perfeição para começar, porque se você esperar, você nunca vai começar. E eu levo essa frase e coloco ela dentro da parte da comunicação, da parte de você fazer vídeos para vender mais o seu produto. Eu gostaria muito de falar sobre isso, porque quando eu comecei a fazer vídeos, mas ficava horrível. E não quer dizer que não está horrível ainda. Não, a gente vai melhorando aos poucos. Mas se você pegar de hoje para o que era lá atrás, poxa, houve uma evolução. Agora, se você esperar a evolução para depois começar, não vai chegar nunca, porque a evolução vai conforme você vai fazendo, é a prática. Então, essa frase, eu queria muito falar para vocês que realmente deu certo para mim e para aqueles que, porventura, não começaram vejam como uma barreira a parte de você fazer vídeos para vender mais carros, para vender um treinamento, para passar aquilo que está dentro do seu coração, faz total sentido você ir do jeito que está. Vai do jeito que está, faça, e depois você vai evoluindo. Isso aí, como tudo na vida, né? Melhor o feito do que o perfeito. E aí, pessoal, eu vou entrar num tema que é a questão de cultivar uma cultura, né? Na organização, na tua empresa, na tua loja, de hábitos eficazes. Você, como líder, para quem aqui é líder, é gestor, é dono de uma loja, de uma concessionária, você tem um papel fundamental para que você traga a cultura de bons hábitos, uma rotina de sucesso para o teu time, né? Então, se o vendedor ele não tem por si só uma organização, realmente uma gestão do tempo dele eficaz, você vai ajudar ele a construir isso, né? Aí sim você determinando algumas coisas. Então, primeiro, o líder, ele tem um papel fundamental nisso, né? Papel fundamental. Então, quando você, líder, você começa a estabelecer uma rotina para o teu vendedor, por exemplo, eu tinha uma rotina, quando eu era gerente de concessionária, a gente chegava cedo, sempre lá, meia horinha antes da loja abrir, era um hábito que a gente tinha, que eu levava lá um pãozinho, um café, a gente reunia para falar de como ia ser o dia. Era um hábito que a gente tinha, então já se organizava. Nesse bate-papo, eu já dava as tarefas. Temos que tirar os carros vendidos, organizar o nosso pátio, organizar o showroom. Na sequência, a gente vai trabalhar o follow-up, né? Então, o vendedor que não está com nenhum atendimento agendado, é 1 hora trabalhando o follow-up. Então, você determina uma rotina e você vai criando esse hábito no teu vendedor. No começo, você cobra 1 vez, 2, 3, até que se torna, você não precisa mais cobrar, né? Você vai acompanhando o que está acontecendo, mas o gestor tem um papel fundamental para criar uma rotina, hábitos de sucesso com o seu vendedor. E ele pode ajudar o vendedor, tá? Ele pode ajudar. Eu estou falando vendedor, pessoal, mas pode ser qualquer profissional. Uma coisa que funcionava bem, eu não sei trabalhar a minha agenda. Vem cá, eu vou te ajudar. Pega o celular do vendedor, então é o seguinte, eu vou te ajudar a criar as suas atividades aqui no teu celular, ou na agenda, ou no CRM dele, enfim. Mas coloque, olha, chegou tal hora, tu vai fazer isso, tal hora, vai ter até um reforço, porque quando eu coloco alguma coisa na minha agenda, eu olho, eu às vezes dá um bypass ali e falo, depois eu faço. Mas quando ele fala, poxa, foi o meu gestor que colocou aquela agenda para eu fazer, vai gerar um compromisso maior. Então, você também pode contribuir para que ele realmente se organize melhor, para ele tenha... E aí, inclusive, né, eu tinha vendedores que pediam dicas fora do horário de trabalho, ou seja, eu convenci esse profissional
que realmente ter uma rotina bem definida, em qualquer área que seja, eleva muito a chance de sucesso. Né? Então, ele vê, cara, como que eu me organizo para me estudar fora daqui do horário da loja do trabalho? Como que eu faço para ter uma alimentação melhor? Como que eu organizo a minha vida financeira? Né? Quais os hábitos que eu tenho que ter aqui de controle, de análise, né? De gastos? Porque o vendedor, às vezes, tem esse problema, um mês ele não ganha nada, outro mês ele ganha uma comissão grande, ele já gasta tudo e fica endividado. Então, tem muita coisa que dá. E, realmente, ter recursos, né? Ser um apoio, ter um trato com o teu liderado, falar, olha, toda vez que tu tiver dificuldade para executar um hábito, se eu não estiver conseguindo, me liga. Hora que for, me liga, eu vou estar aqui para te ajudar. Você sabe que o Alcoólicos Anônimos, eles fazem isso, né? Essa metodologia. Então, você tem lá, né, a deixa, né, que é o desejo de beber, uma ansiedade que tu tem, e você quer buscar realmente sair dessa ansiedade, dessa depressão, e você coloca a bebida como rotina. E aí, o que eles fazem? Você continua tendo o sentimento de depressão, de ansiedade, você quer sair desses sentimentos, sentir melhor, e você coloca o teu bate-papo no meio, você substitui a bebida por um bate-papo. E aí, quando você, que é até então um alcoólatra, você tem o desejo de você tá fora do encontro de beber, você liga para o teu padrinho. Cara, eu tô aqui quase bebendo. Ele fala, não, segura, não faz, eu já passei por isso, você vai superar, é assim mesmo, é normal, mas segue firme. Então, o líder, ele tem um papel fundamental nessa transformação de seus liderados, tá? E aqui alguns exemplos de rotinas, né? Vou dar uma passada rápida, tá, pessoal? Só para a gente ver que o gestor pode implementar. O que eu fazia? Reuniões matinais de alinhamento, acompanhamento de leads digitais. Então, de manhã tem reunião matinal, depois você já vai fazer o acompanhamento dos seus leads. Treinamento contínuo. Estabeleça, né, hábitos, uma rotina de treinamentos, de capacitação. Eu tinha toda sexta-feira na minha loja, o café da manhã, a gente chegava um pouco mais cedo, o café da manhã era um vendedor apresentar um carro, né? Então ele apresentava para todo o time. Era um treinamento, enfim, estabeleça algumas rotinas, né? Contatar clientes antigos, acompanhar no pós-venda, atualização de CRM, feedback regular, desenvolvimento pessoal, compartilhamento de melhores práticas. Isso é uma coisa que poucos profissionais, poucos grupos fazem. Eles usam o grupo de WhatsApp para tudo. Tive uma ação lá que deu resultado com o cliente, né? Ele não compartilha. Compartilhe as boas práticas. Gere esse hábito, né, com a tua equipe. Pessoal, todo mundo que implementar uma ação que funcionar, compartilha, que vai ter um prêmio, tu vai ganhar, sei lá, um almoço, né? Tu vai, estimule essa ação no teu time, né? Inovação, feedback, pessoal. Crie o hábito do feedback, de dar feedback e também de receber feedback. Esse é um hábito incrível que te eleva muito o nível do teu profissional. Tempo de prospecção, comunicação interna e também eventos e promoções, tá? Só dando uma passada rápida, mas tem muita ação que você pode implementar com o teu time para você realmente criar hábitos, rotinas de sucesso dentro da tua loja, ok? Pessoal, eu tô vendo que o pessoal tem inscrito, tá? Se tiver alguma coisa, Ale, que você acha legal, você me fala que eu não tô conseguindo ver. Tá, tem bastante coisa aqui legal que o pessoal tá falando, viu, Regina? Ó, o Ari falou que amanhã é o ano novo judaico. Né? Verdade, boa. Já trocar de hábitos para novos e melhores, né? E o Alto Black disse que suco de beterraba com laranja, limão, gengibre muda a vida. Boa, concordo. Boa. Bom, pessoal, passando aqui, legal, Ale, obrigado. Né? Eu falo muito sobre criação de propósito, e aí eu posso ter um propósito para cada área da minha vida, um propósito da minha vida, um propósito como vendedor, como profissional. Mas tem um propósito, e um propósito é importante porque o propósito vai ser o combustível para você mudar os teus hábitos, tá? Então, isso é bem importante. Eu sei que nós estamos já com o tempo curto, olha, eu vou dar uma acelerada aqui, tá, para a gente chegar, mas é importante você ter um propósito e ajudar o teu liderado também a criar esse propósito. Escreva, leia todos os dias, ele vai servir como bússola, tá? E aí, aqui, pessoal, já chegando no final, de qual o hábito, né, que você assume, né, que te afasta do teu objetivo e por qual você vai substituí-lo, né? Já defina, né, um hábito que você começa, como o Padovan disse, começa com um,
qual é o hábito que eu estou precisando sacar da minha vida, arrancar fora, e o que eu posso substituir, qual é o hábito que eu posso colocar no lugar que vai trazer a mesma recompensa para mim, né? Pessoal, aqui a gente chegou no final, né? Quando eu trago essa questão de uma ação, eu acredito que nós temos que terminar aqui esse encontro já definindo uma ação, né? Que ação que eu tenho que tomar já para eu já dar uma mudada, dar um up aí, tanto na minha vida, como na vida dos meus liderados. Como que eu posso fazer e contribuir? Né? Então, defina de fato um hábito. E aqui, ó, eu deixo com vocês, aqui está o QR Code, quem quiser apontar o celular, depois também, quem não conseguir, eu vou mandar o link para ler, para ela mandar lá no grupo, tá? Aqui está o e-book, eu fiz esse material especialmente para vocês, tá? Foi para esse encontro. Não vou dizer que eu não vou usar depois, tá? Mas a construção desse material, especialmente, é o poder do hábito para vender mais, tá? Que foi um tema que eu bati um papo com a Lei, a gente achou interessante, é uma coisa que realmente mexeu muito comigo, eu estou transformando a minha vida com mudança de hábito. Então, baixa o e-book, você vai lá se cadastrar, colocar teu nome lá, teu e-mail, tu vai receber ele no teu e-mail, tá? Para tu baixar, pode baixar no celular. E se conectem comigo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição de vocês, tá bom? Olha, é isso. Se alguém tiver pergunta, né? Se o pessoal quiser ainda falar alguma coisa, eu vou só parar o compartilhamento aqui para eu ver todo mundo. Tá bom? Então... Pessoal, abre a câmera aqui para dar um oizinho para o Rogério. Rogério, é sensacional. Estou só pensando aqui qual que é o hábito, né? Que vou mudar. O pessoal também já está pensando por aí? Qual que é o hábito que vai valeu, mudar? obrigado. Show de bola. Olha, Danilão. Rogerião, o dia que eu for fazer os exercícios, porque a minha esposa ela já faz isso, tá? Então vai facilitar muito a minha iniciação nisso. Mas o dia que eu for, mas tá frio, tá chovendo, eu vou ligar pro Rogerião. Pode ligar. Vamos nos ajudar, pessoal. A gente tem que criar uma comunidade de profissionais, e a Autoavaliar está aqui para isso, né? Profissionais que se ajudam, que contribuem com o outro. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, pessoal, eu queria de coração agradecer a todos vocês. Estou vendo umas carinhas carimbadas aqui, pessoal. O Luizão Rogério, lá de Curitiba, está aqui com a gente, também está sempre presente. Caporal, Messi, Caporal, tá aí, ó. Não tinha visto, estava aí, Messi. Que honra. Então, pessoal, é isso. Tá? Nós temos realmente que ter essa força, essa energia para a gente mudar a nosso patamar. Nós temos condições e não se conformar. Tá bom, aqui tá quentinho, tá gostosinho. Não, cara, saia da zona de conforto. Vamos chegar em níveis muito maiores que a gente tem condições. Rogério, que aula, hein? Eu estava no carro dirigindo, escutando, cheguei agora em casa. Eu já era seu fã, já sigo. Obrigado, irmão. Porra. Hoje subiu a régua. Amanhã de 4h40 vou estar correndo e vou lhe marcar. Vou marcar a Lê, você e o Autoavaliar. Ô, Breno, vamos subir a hashtag, então, todo dia, a partir de amanhã. Parte pronto. Amanhã logo cedo, vou fazer exercício, tem que marcar a turma agora do Autoavaliar. Não tem mais nada a ver com o carro, agora é com exercício. Ô, Breno, você sabe que tem um livro que chama O Clube das 5, né? Que é o pessoal que desperta às 5 horas. Realmente porque dá uma mudança. Bom, e para mim funciona bem esse horário, né? Mas o meu despertador é 4h40 todo dia, mas eu não estou conseguindo fazer exercício. E agora eu vou ter. Agora amanhã vai. Isso aí, cara. Vai. Eu dei um treinamento esses dias numa concessionária de manhã, falando disso, de hábito. E chegou, eu fui almoçar e voltei, daí tinha uma pessoa saindo, falou, tu tá indo almoçar? Não, tô indo na academia, no mesmo dia que eu tô treinamento. Legal, tu vai sempre na hora do almoço? Ele falou, não, cara, foi depois da tua palestra, eu tô indo hoje, não vou parar mais. Eu encontrei depois de 2 semanas, ele falou, cara, continua firme. Eu falei, cara, isso pra mim, cara, tu não faz a ideia da felicidade que eu fiquei nesse dia. Eu liguei pra minha esposa e falei, caramba, né, isso é massa demais. Vambora, Brenão, tô junto contigo. Olha, já tô com as metas que eu já anotei, viu? Eu no carro escrevendo nos lembretes aqui do celular. Agora vai, né, Luiz Rogério? Vambora. Pessoal, muito obrigada. Deixa eu só dar um plazinho só. Claro, Luciano. Não, bom, tem todas essas questões dos hábitos, enfim, e tem eliminar os maus hábitos, né? Foi o mote de hoje aqui.
Mas tem um outro lado também, que é alimentar os bons hábitos, né? Sempre mantê-los alimentados, sempre mantê-los aí da melhor maneira possível, enfim. Então fica essa dica também aí para a gente não perder o foco em cima daquilo que a gente tem de bom, sempre manter ele o mais ativo possível aí. Sempre, não perca um hábito que já tem bom, tem que deixar o seu ruim que você tem que adquirir novos bons. É isso daí. É isso. Obrigado. Também, Luciano, Rogério, Alessandra, agradecer mais uma vez vocês da Autoavaliar, Caporal, toda a turma aí, você que faz esses dias pra gente. A gente já tava com saudade, hein? Então, muito, muito obrigado de coração. Pô, show de bola, Brenão. Obrigada a vocês, pessoal. Também tava morrendo de saudade, viu? E eu adoro ver vocês aqui, um monte de gente nova também. Fico super feliz. E mais uma vez, muito obrigada, Rogério, por entregar tanto aqui pra gente. Pessoal, Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite.